Seja bem-vindo ao Céu Te Aguarda. Meu nome é Gustavo e, junto com meu amigo Lee, narramos as experiências de quase morte daqueles que morreram e viram o outro lado. Se você gosta desses vídeos, por favor considere dar uma curtida, se inscrever no canal e ativar o ícone de sino para ser notificado sobre novos conteúdos. Fazer isso é grátis e ajuda o canal a crescer. Fique à vontade, pegue uma xícara de café ou chá e vamos mergulhar na experiência de hoje. Aqui está o meu relato. Eu me esforço para colocar tudo o que me lembro nele. Desculpe pelos erros de ortografia. Sou de origem espanhola e aprendi francês um pouco tarde. Parabéns pelo seu site. Adoro o que você faz. Eu fui atingido por um carro a mais de 30 milhas por hora. Eu não senti nenhum choque, mas uma espécie de eletrocução e então escuridão. 2 segundos depois, eu fui lançado para um centro de algum tipo de túnel. Então, de repente, eu parei instantaneamente. Eu estava a algumas centenas de metros de distância do choque do acidente sobre o rio Sena. Eu flutuei. A sensação era muito estranha, como se eu tivesse alguma dificuldade para respirar. Tentei respirar novamente. Embora eu não precisasse mais, levou um momento para me estabilizar. Senti uma energia muito estranha, como se o ar vibrasse e fosse mais denso, e eu entendi que essa energia era a vida. Era como se houvesse correntes de calor circulando em todas as direções, sem mais gravidade, sem calor, sem frio. Uma espécie de bem-estar me invadiu. O que eu estou fazendo aqui? Eu estava indo para o trabalho, mas o que eu estou fazendo aqui? Então, revisei os eventos. Saí do café, eu esperei no cruzamento e um farol de carro estava a cerca de 1 pé de mim. Então, escuridão. Como uma mistura de pânico, tristeza, medo intenso. Mas ele me matou. Meu Deus, estou morto. Imediatamente, pensei que deveria voltar e encontrar meu corpo. Então tentei descobrir onde estava e imediatamente reconheci os cais do Sena, mas todos pareciam estar em câmera lenta. Carros e pedestres circulavam muito devagar e às vezes paravam. Uma espécie de halo ou luz dourada amarelada radiante. Uma luz laranja brilhante cercava todos esses caminhantes e carros. Eu não podia acreditar no que meus olhos viam, mas eu não tinha mais olhos. E havia uma espécie de zumbido ambiente, muito constante, como um zumbido permanente, um pouco agudo. O medo e o pânico cresciam sem cessar. Então, quando eu queria observar mais de perto, me inclinei para a frente. Bem, eu realmente não sabia o que era, mas eu tinha um centro de gravidade em algum lugar. Inclinando-me para a frente, fui impulsionado no túnel. Novamente. Surpreso com esse novo choque, eu me endireitei e de repente eu parei imediatamente, digamos a 100 metros de onde eu estava antes. Incrível, eu disse a mim mesmo. Reuni toda a coragem que me restava e tentei novamente. Mais uma vez me inclinei para a frente e novamente esse flash de aceleração. Percebi que o efeito do túnel era devido ao meu próprio movimento super rápido. Fiz mais 4 tentativas até conseguir controlar essa aceleração, cada vez mais e mais. Eu gostava desse estado, ainda mais que nenhuma restrição corporal existia mais. Mas eu descobriria mais tarde que as restrições físicas de espaço e tempo também não se aplicavam. Eu não podia acreditar no que meus olhos viam. Toda a minha vida tinha sido tão atada a essas restrições e a minha total falta de fé na existência da alma, quanto menos em um ser superior. Eu tive um grande choque. Uma vez que a euforia dessa descoberta se foi, eu repetia incessantemente para mim mesmo: droga, estou realmente morto. Droga, estou realmente morto. Droga, estou realmente morto. Enquanto olhava em volta, tentando detectar algum sinal que revelasse que era apenas um sonho, talvez eu acordasse na minha cama. Droga, estou realmente morto. Bem, acabou, eu disse a mim mesmo, enquanto estava tão atônito por ainda ser eu mesmo.
Eu estava ainda mais atônito, no entanto, que nós não somos apenas biologia, pois estava convencido de que a energia que produzimos vinha da nossa própria existência neste universo e que, infelizmente, apesar da minha curiosidade natural por todas as religiões, essa energia desapareceria com a morte. Comecei a pensar nos meus familiares, todos eles. Um por um, pensei no que faziam, em seus temperamentos e no que eu sentia. Este sentimento de proximidade era muito mais intenso do que antes, mas senti que estava me afastando involuntariamente. Então, minha mãe, ela vai pensar que tragédia. Ele vai para o trabalho de manhã e às 2 da tarde ele morre. A tristeza que ela iria sentir me mergulhou em dor e desespero. Eu nunca conheci antes tal sentimento de impotência. Eu queria ir e aconselhá-la de que eu não sofri e que de fato me senti super bem, mesmo que estivesse aterrorizado. Mas não sabendo as possibilidades que eu tinha neste estado, a distância a ser percorrida em aceleração parecia enorme para mim. Ainda mais que com essa aceleração eu não controlava nada. Eu apenas tinha os efeitos como se fosse sugado. Estava localizado a apenas 25 milhas ao sul, no entanto. Então, como uma espécie de covardia, eu disse a mim mesmo que eu não era o primeiro a morrer e que ela entenderia que a vida é assim. Mas primeiro, com um egoísmo que era típico de mim, eu tinha outro projeto. Agora que eu podia acelerar, eu queria saber a que velocidade eu poderia chegar. Parecia mais fácil para cima do que em direção a todas essas coisas brilhantes abaixo. E eu queria tanto ver a Terra do espaço. Eu me disse que não precisava mais comer ou dormir. Eu não sentia frio nem calor, e com a aceleração, pensei que poderia viajar na galáxia sem limitações de tempo ou distância. Eu tomei minha decisão. Como surfista prateado, lá vou eu. Eu pensei profundamente comigo mesmo. Adeus, mãe. Adeus, humanidade, que tanto me desapontou. E adeus a mim mesmo, que não foi corajoso o suficiente para resistir a essas disparidades crônicas entre humanos e dor e sofrimento. Eu sentia vergonha naquela época, mas com algum nojo me virei para cima. Me inclinei para frente e a aceleração começou. Mas desta vez tentei controlá-lo e consegui acelerar mais progressivamente. Aquilo foi incrível. Eu dizia incessantemente para mim mesmo: estou sonhando, estou sonhando, estou sonhando. Eu já me imaginava viajando pelo cosmos. De repente, uma força infinitamente poderosa e firme me agarrou por baixo. No entanto, não me machucou, me puxou para baixo. Eu apenas fiquei cara a cara com um rosto muito vago no meio do ar. Eu só vi o rosto, enquanto eu sentia tanta tristeza e abandono, com uma gentileza e humor incríveis que me fizeram sentir uma hilaridade e alegria indescritíveis. Ele disse para mim: "Oi, o que é que você está carregando aí atrás?" Ele se referia a um pequeno crescimento que eu tinha atrás da cabeça, no lugar onde haveria uma bolsa que se carregaria nos ombros. Como eu não senti esse crescimento antes de me virar, senti que eu estava conectado. Era uma espécie de backup das minhas memórias durante toda a minha vida, como ícones. Você só precisava olhar para um para ver a memória em forma de um pequeno filme. Ao tocar nele, eu também podia entrar nele, e eu sentia a emoção da memória escondendo minha surpresa. Eu não sei por que eu disse a mim mesmo: "Caramba, eu disse a ele algumas memórias. Você não precisa mais disso." Mas essas memórias são exatamente o que eu quero ter. Por quê? Para me lembrar de onde venho. Eu quero explorar o universo. Ei! Então ele olhou para toda a minha bolsa, todas as memórias que eu tinha trazido comigo, ou nós dois olhamos para ela. Eu me senti um pouco envergonhado, mas ele me tranquilizava constantemente. Eu senti que ele não dava realmente muita importância ao que via. Ele apenas olhou para o que estava lá e não julgou nada. Mas eu ainda não entendo por que eu não deveria levar nada comigo. Caso contrário, eu acho que não me relacionaria com isso mais. Agora, no entanto,
Quanto mais eu falava com esse rosto, mais minhas memórias pareciam infantis e sem interesse real para mim. Eu não tinha ideia do tamanho. Como se pode viajar para outros mundos? Você só precisa querer a verdade. Isso é muito fácil. Existem outros planetas habitados? Sim, muitos. Eu senti nele um conhecimento que superava de longe o que eu podia entender. Eu também senti que ele estava pronto para entregar tudo de uma vez para mim, como se eu tivesse algum tipo de clareza incrível em meus pensamentos. Naquele momento, eu senti que eu entendia. Eu não sabia o que, mas eu só tinha que perguntar, porque sem as perguntas certas, não havia resposta. Apenas algum tipo de sentimento de que eu tinha as respostas disponíveis eu mesmo. Apenas respostas incompletas, no entanto. Hoje eu não tenho nada tangível, apenas alguns sentimentos vagos que ele apontou para mim. Algumas estrelas numa galáxia e imagens no espaço. Mas ele não quis me dizer como se poderia ir até lá. Bem, não explicitamente. Além disso, eu estava felicíssimo só quando eu estava prestes a dizer-lhe que eu estava prestes a sair em uma longa viagem que me aguardava e que eu estava muito feliz por ter encontrado com ele. Por respeito à bondade dele, eu não ousei perguntar quem ele era, mas senti que ele tinha percebido o que eu estava prestes a dizer antes de eu dizê-lo. Então, de repente, uma luz branca em forma de íris de gato, branca e brilhante, com bordas bastante finas como magma fundido vermelho-laranja, abriu no meio do céu e eu fui violentamente projetado para dentro dela. Após algum tempo, eu tive a sensação de que eu tinha perdido o curso dos eventos como um apagão. Eu levantei a cabeça e imediatamente tive que me curvar para baixo até o chão, como se eu fosse fortemente mantido nesta posição de curvar-me. Eu não conseguia me endireitar apesar de várias tentativas. Era semelhante a uma força gravitacional muito poderosa ou um enorme peso intangível que me esmagaria contra o chão. Então, de repente, essa pressão parou instantaneamente. Eu me senti muito confuso. Eu estava voltando do almoço, apenas vivendo minha vida cotidiana. Além disso, eu senti que estava enlouquecendo e, honestamente, comecei a surtar. Eu queria que toda essa insanidade parasse. Eu estava prestes a chorar, mas não podia. Desta vez, eu discretamente dei uma olhada. Tudo ao redor tinha um brilho muito intenso. Estava agradavelmente quente e havia uma espécie de grandes cubos brancos de tamanhos diferentes. Eu conseguia distinguir suas bordas, mas eu não conseguia ver muito, pois eu estava ao nível do chão e em estado de crise. Eu senti que poderia ficar totalmente confuso a qualquer momento. Bem na minha frente vi um ser muito alto. Este ser era totalmente feito de luz, com uma brancura deslumbrante e por toda a parte raios de luz muito mais longos que irradiavam dele. A doçura daquele lugar era intensa. De repente, um sentimento que só posso descrever como o amor mais forte e puro me dominou. Este é um sentimento semelhante ao que sentimos na Terra quando estamos muito apaixonados. Aquele tipo de vibração que nos faz vibrar com todo o nosso ser. Aquela quando finalmente encontras ou sabes que vais encontrar a tua alma gêmea. Eu gostaria que todos sentissem esse amor pelo menos uma vez na vida. De qualquer modo, essa emoção era multiplicada por 100. Era um orgasmo emocional indescritível. Eu realmente pensei então que eu estava morrendo, mas de prazer. Era bastante insuportável, me dominava totalmente. Eu sentia, no entanto, que era apenas uma pequena parte do que ele era capaz de transmitir e que ele era muito cauteloso. Mas para mim, superava tudo o que eu poderia conceber. Eu entendi que o que ele sentia era o que eu sentia, não uma emoção minha. E esse amor tão intenso era o amor que ele tinha por toda a humanidade, não por mim. Que um ser tão poderoso pudesse nos amar a tal ponto, a nós seres tão primitivos. Isso me espantou,
Quanto mais um ateu como eu, que acreditava no que via e pensava que as religiões eram apenas um remanescente ancestral da busca do homem para explicar sua existência incompreensível. Ele fez explicações para mim sem palavras, mas com uma voz muito peculiar. E sua voz tinha uma doçura imensa, mas estranhamente um poder incomensurável emanava dela. Eu senti nele um poder sem limites, mas primeiro sua vontade. Eu senti que era muito poderoso em mim. O peso de cada palavra que ele disse soou implacável, e ele irradiava um poder incrível. Ele disse que era totalmente menor e que nossas intenções eram o mais importante para ele. Esta é a pergunta que eles fazem sistematicamente. Qual foi sua intenção? Acreditem em minhas palavras. Seja qual for sua religião, eles veem tudo. Mas, mais importante, eles são muito mais perdoados sobre nosso estado carnal mundano do que as empresas e denominações que estão aqui na Terra. Embora uma coisa que eu senti profundamente também é que ele não gosta nada de suicídio, a não ser que você tenha razões muito sérias para isso. O senso de empatia deles não tem limites. De repente, eu não era mais esse vapor luminescente, mas eu mesmo, no meu corpo 20 anos mais jovem. No entanto, comigo estava um homem vestindo uma túnica branca de cerca de 5 pés e 7 polegadas de altura, ametista de olhos negros. Eu senti que ele estava desconfortável. Ele foi na frente e eu o segui. Eu sabia para onde estava indo, porque eu conhecia bem o lugar. Eu me perguntei por que ele tinha um olhar tão humilde e por que ele parecia tão desajeitado de novo. Eu senti que ele tinha percebido meus pensamentos. Sem se virar e ainda me seguindo, de repente vi que ele tinha pequenos flashes de luz branca radiante na parte de trás do pescoço e nos ombros. Era esplêndido. Eu tinha a sensação de estar em um filme de Hollywood. E estávamos em um lugar onde, quando eu era mais jovem, eu tinha medo à noite quando voltava para casa e atravessava um parque. Ele disse: "Para que estamos aqui?" Ele perguntou isso de mim enquanto eu não tinha feito nada. Mas eu entendi que, de fato, ele quis se comunicar por essa cena que era tão presente em mim. Eu nem sabia, mesmo lá na escuridão. Havia algo. Eu estava com medo e senti o mesmo medo que tive então. Mais do que sentir medo, pois agora e há muito tempo não tenho mais medo do escuro. Mas esse amigo foi e deu uma olhada na escuridão e voltou correndo, levantando os pés na grama alta, o que não era fácil com uma túnica. Eu me contive para não rir com dificuldade. "Não há nada lá", ele disse com um olhar desapontado no rosto. Naquele momento, me senti tão estúpido, não ousando contar a ele. Eu sabia disso, mas ele era tão gentil. Ele me levou a bordo para um tour completo da minha vida, em uma velocidade tão rápida que mal tive tempo suficiente para ver e sentir os momentos mais marcantes. Foi incrível, como se ele estivesse conectado a uma rede comigo, ainda em uma velocidade surpreendente. Nada a ver com um sonho em que a velocidade das imagens é tão lenta em comparação. É como fazer um upgrade de 20 MHz para 20 GHz para especialistas em PCs. Não conseguia acompanhar a velocidade do movimento. Depois de ser jogado em todas as direções, tudo parou de repente. Então, novamente, esse sentimento aparece em algum outro lugar. Eu levantei a cabeça. Senti-me muito mais relaxado do que quando cheguei. Eu estava no centro de uma espécie de superfície oval plana com bordas arredondadas brancas. Tudo estava branco. Senti que havia muitas coisas ao redor, risadas muito alegres e presenças bondosas zombando. Senti que meu coração queria tocá-las. Era como se uma pequena voz me dissesse que eu conhecia tudo isso, mas não era permitido vê-los novamente. Estou enfrentando esse ser radiante, a quem hoje chamo de meu Senhor, pois ele é meu Senhor. Naquele momento, senti que ele se separou de mim, como se estivesse falando com outra pessoa, mas ele permaneceu imóvel na minha frente. Ele era como um sol com radiação constante e uniforme.
eu mal conseguia distinguir uma forma humanoide muito vaga, mas assim que tentei ver mais, discernir suas formas por trás dessa radiação, ele parecia tão cheio de amor para mim que tive que desistir, porque esse amor me ofuscava tanto. Não meus olhos, mas meu espírito. Tal conhecimento, tal velocidade em seus pensamentos, eu estava atrás. Era como se você precisasse ter um amor igual ao dele para aguentar e ver mais adiante. Eu estava longe desse nível. Era como se eu fosse forçado a me render e desistir do meu desejo de entender, porque todo o seu ser me deixava tão impotente e imerso em um estado de admiração. Eu não tinha outra escolha senão olhar para ele e não buscar mais. Tudo era tão branco. Ficamos nos encarando por mais 2 ou 3 minutos. Não senti nada dele. Pareceu muito tempo para mim, porque eu não sabia o que ele esperava de mim. Ou talvez ele estivesse me poupando. Naquele momento, senti um frio me invadir, como se eu não estivesse mais banhado em sua luz abençoada. Uma terrível sensação de solidão também. E então eu entendi que estava voltando ao meu estado normal. E quanto mais eu podia me lembrar, eu sempre estava com frio e sempre estive sozinho sem saber. Mas como ele não me segurava mais, eu recuperei progressivamente minha mente. Lembrei de tudo, do acidente, das viagens, do meu primeiro encontro com ele, de como ele me segurou quando eu queria ir e ver o espaço. E como parecia que sua conversa ainda estava acontecendo, eu estava então bem acordado. Bem, apesar de todas essas imagens que ainda giravam em minha mente, me senti sozinho. Tentei dizer algo, mas não sabia como falar mesmo. Tive a sensação de que nenhum som era emitido. Então me lembrei da aceleração. Na verdade, você só precisa desejar isso. E então, graças a um esforço intenso para expressar um som, a única coisa que pensei em dizer foi: quem é você? Como você faz isso? De repente, sem nenhum movimento, senti seu calor novamente. O bem-estar que ele me proporcionou era enorme e eu já estava viciado nele. Me senti bem novamente. Não queria que ele me soltasse de novo, mas então senti uma forte irritação nele. Não consegui ler nele, embora nunca vá saber o porquê. No entanto, tive a sensação de que não foi por causa das perguntas que fiz, mas de algo mais. De qualquer forma, a maneira como eu falei nesse mundo de doçura deve ter soado como um grito estrondoso, porque fiz um esforço enorme para proferir essas poucas palavras. Mas agora entendo que o modo de comunicação deles é diferente, embora não consiga entender como eles fizeram isso. Não dizendo nada com um gesto de que o seria sua mão brilhante. Eu estava novamente em um túnel de aceleração, e 1 segundo depois entrei em meu corpo com a mesma violência com o que o deixei. Recuperei imediatamente a consciência. Eu estava deitado no meio da estrada, incapaz de me mover. O carro estava na calçada, ele tinha batido em um poste. A coisa mais desconcertante é que se espera que o motorista tenha saído imediatamente do carro para ver se eu ainda estava vivo. Mas quando abri os olhos, ele não estava fora do carro. Então, de fato, essa aventura, esse sonho, eu ainda não sei, durou menos de 5 segundos. Esse foi o tempo que o motorista precisou para sair do carro. 3 meses de recuperação depois, minha vida interior mudou drasticamente. E também minha fé na humanidade. Mas desde então, ainda sinto um pouco de frio e muitas vezes me sinto um pouco solitário, mesmo em um grupo, porque eu nunca contei essa história para ninguém. Nunca tinha ouvido falar dessas experiências. Ou talvez uma vez em The Cosby Show, um episódio em que Bill Cosby, sentado em seu sofá, disse que estava em um túnel e a menininha respondeu para não ir em direção à luz. Aquilo me pareceu sem sentido. Pensei que eu fosse o único que tivesse o que considerava um delírio, um sonho hiper-ultra realista ou uma experiência privilegiada. Acredito que essa seja a razão pela qual mantive tudo isso para mim. Quando comecei a pesquisar na internet,
e rompi em lágrimas ao entender que há muitos relatos semelhantes. No entanto, acredito que você precise de uma forte resistência psicológica para conviver com isso em nossa sociedade, mas não poderes psíquicos ou mediúnicos, apenas algumas sombras. Consegui marcar uma consulta com o oftalmologista, talvez uma mensagem de esperança sobre a necessidade de oração intensa quando precisamos de ajuda. Quando penso em meu Senhor, sinto como se um calor doce permeasse meu corpo de dentro, algo que nunca senti antes. Amem uns aos outros. Claro, mesmo que seja impossível para mim também, que possamos nos amar do jeito que eles nos amam. Isso é tudo para a experiência de hoje. Como sempre, me diga o que você achou na seção de comentários abaixo. Até a próxima, fiquem bem e continuem abençoados.